Olá, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos lares. Eu quero expressar a minha alegria por estar com vocês mais uma vez, para a gente meditar na palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto importante, um assunto interessante sobre João Batista. E antes de eu tecer algum comentário, eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em Mateus, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. João Batista era uma figura excêntrica. O texto diz que ele vivia no deserto. Embora ele fosse descendente de sacerdote, era filho de sacerdote, era da linhagem dos levitas, mas ele não foi para a escola em Jerusalém para estudar sobre os levitas, para trabalhar no templo como levita. Ele vivia no deserto, como diz o texto bíblico, possivelmente levado pelos seus pais ainda criança, para ser criado por uma família de assênios. Essas pessoas viviam uma vida exclusa, muitos faziam voto de nazireus. Muito embora fosse comum naquela época, algumas famílias levavam seus filhos para ser criados por outra comunidade, por outros povos. Nós podemos citar como exemplo o próprio profeta Samuel, que a sua mãe Ana o levou para ser criado pelo sacerdote Levi lá no templo. Então, era comum em parte, ou quase comum. E aquelas vestimentas também que ele usava, era comum entre os povos nômades do deserto. O que não era comum era a mensagem que ele pregava. Ainda hoje não é comum. João Batista pregava a mensagem do arrependimento. E as suas vestimentas simples, rústica, e também o seu alimento excêntricos e rústico, era um protesto contra a ostentação que existia no palácio. Riqueza sem precedente, e aqui para nós, não somente no palácio, mas no templo também. Ele pregava contra a ostentação. Não é pecado viver bem, não. Não é pecado ter roupas boas. Não é pecado alimentar-se bem. O pecado está na ostentação. E ele pregava justamente sobre isso, pelo menos pelo seu comportamento. Mas a grande mensagem, a contundente mensagem de João Batista era a mensagem do arrependimento. Ele recebeu esse título de Batista a partir do momento que ele começou a batizar no Rio Jordão todas as pessoas que se chegavam a ele, demonstrando ou confessando o arrependimento, que ainda hoje é a mensagem central do Evangelho. Nós não temos que pregar outra coisa, não. Nós precisamos fazer como João Batista, primeiro ter a coragem de João Batista. E primeiro ter o comportamento de João Batista. A coragem de João Batista é porque ele passava em rosto o erro e o pecado independente das pessoas. Isso lhe custou a vida, lhe custou a cabeça, literalmente. É por isso que hoje a gente usa a expressão cortar a cabeça rola, a cabeça rolou. Se eu fizer isso ou disser isso, a minha cabeça rola. Isso vem lá de João Batista, porque ele apontou o erro também de um grande e lhe custou a cabeça. Diferente de hoje, que nós
apontamos os erros, o pecado, a falha somente dos pequeninos. Se é pobre, se é indouto, se não tem posição, se não é destaque, então qualquer pecadinho é apedrejado. Mas quando alguém tem posição social elevada, poder econômico elevado, então a coisa já muda. Então já não é mais pecado. Então vamos tratar com carinho para não deixar o doutor fulano de tal constrangido e vamos receber bem, independente de confessar ou não o arrependimento, que isso é muito sério. As igrejas precisam voltar à visão de João Batista. Primeiro, não pregar um evangelho de exclusão, mas um evangelho de inclusão. João Batista chamava ao arrependimento todas as pessoas, independente da nacionalidade, independente do título e da posição social. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta foi a grande mensagem. Esta precisa ser a grande mensagem nos dias de hoje. E como eu falei, as suas vestes era um protesto contra a ostentação do palácio e até no templo. Príncipes, reis, sacerdotes, eles ostentavam na alimentação e na vestimenta. Não é pecado alimentar-se bem, não é pecado se vestir bem, mas é pecado a ostentação, principalmente quando ao nosso redor nós temos pessoas necessitadas e nós não ajudamos. Que isso é muito sério. Precisamos ter nos dias de hoje um João Batista justamente ao modelo daquele que pregava no deserto, que batizava no deserto, aonde ele anunciava o reino dos céus a todas as pessoas. Ele convivia nas vizinhanças do Rio Jordão, as comunidades do deserto e as margens do rio, e a sua mensagem era uma só. Agora o texto, ele diz que João Batista se alimentava de gafanhotos. Gafanhotos? O inseto? Será que é verdade? Vamos analisar o seguinte. Muito embora fosse comum os povos nômades no deserto, ou o povo pobre mesmo, de modo geral, comia gafanhotos, comiam grilo. Está lá em Levítico, capítulo 11, 22. Anota isso, Levítico 11, 22. Há uma permissão para se comer algumas espécies de gafanhotos, porque existiam os gafanhotos limpos e os gafanhotos impuros. O que era permitido era a lacusta e o gafanhoto devorador, chamado de iequeg, porque existia naquela época pelo menos 4 espécies de gafanhotos, conforme é descrito na Bíblia. O gafanhoto cortador, que em hebraico é o gazam, o gafanhoto migrador, que é arbet, o gafanhoto devorador, que é o iequeg, e o gafanhoto destruidor, que é o racio. E, de uma forma geral, o haru, que era qualquer espécie de gafanhoto, ele chamava de haru ou hagaf. Levítico 11, 22. Agora, um fato interessante é que uma espécie de planta que nós chamamos hoje de alfarroba, que era abundante na Palestina, era alimento dos pobres.
possivelmente era o alimento de João Batista. Não era o gafanhoto, o inseto. Agora, como é que a gente prova isso? As evidências são muito fortes. Primeiro porque a planta, a bage, chamado de haru em hebraico, significa gafanhoto. Ou seja, eles chamavam aquele vegetal, aquele alimento de haru ou hagav. E haru em hebraico é gafanhoto. O outro fato é que o gafanhoto, ele é um nutriente ou um alimento muito pobre. Ele não tem todos os nutrientes necessários ao ser humano, mas a alfarroba tem. A alfarroba, ele é rico em quase todos os sais minerais e vitaminas. É quase um alimento completo. Junto com o mel, formava o alimento completo, que a Bíblia fala de mel, às vezes, como um simbolismo, é o alimento celestial. Então, os próprios pais da igreja, eles admitiam isso. Então, a palavra haru, ela foi traduzida para a versão grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, ele conservou a expressão acris. E acris é gafanhoto em grego. Mas os povos gregos também chamavam a alfarroba de pão de São João. Aí fica mais forte a evidência de que tratava-se justamente da alfarroba. Um alimento completo, alimento para pobre, que mais uma vez eu digo, aquela forma de alimentação vegetariana de João Batista, aquela alimentação simples, mas rica em nutrientes, era um sinal de protesto contra a ostentação naquela época entre o sacerdócio e também no palácio. Portanto, fica aqui a mensagem, a grande mensagem, não do alimento, não do que ele comia. Muito embora nós aprendemos que ele comia o gafanhoto e era o inseto, tudo bem se for nada demais. Está lá em Levítico 11, 22, que há permissão para se comer gafanhotos, para se comer grilo, mas no texto em pauta, Mateus 3 e 4, que também está lá em Marcos 1 e 6, indica que tratava-se de uma espécie de vegetal que, por sinal, a semente da alfarroba era muito nutriente e servia até de unidade de medida na civilização grega, porque aquela sementinha de alfarroba, em grego, é quilates. Esse nome não é estranho, quilates. Era uma unidade de medida. Ou seja, aquela sementinha, se qualquer objeto, ou precisamente o ouro ou prata, tivesse o mesmo peso de uma semente daquela, então ela tinha 1 quilates. Peso de 2 sementes, 2 quilates. E assim sucessivamente. Isto mostra a importância, a notoriedade do alfarroba. Portanto, este era possivelmente a alimentação de João Batista. Ele comia alfarroba, não era o inseto gafanhoto. Gafanhoto era chamado
na civilização hebraica, a base da alfarroba. Aí daí popularizou-se e associando-se com o texto lá em Levítico, aí deu a entender que ele comia justamente o inseto. E eu volto a repetir, se ele tivesse comido o inseto, nada demais. Mas só que não era. Só que era o vegetal. Eu passei toda a minha vida de adolescente, de jovem, até uma parte de adulto, ouvindo na igreja que ele se alimentava do inseto. Mas com o decorrer do tempo, mediante as pesquisas, as análises, nós descobrimos que não se tratava, na realidade, do inseto em si. Fica aqui o nosso comentário, a nossa posição. Que Deus vos abençoe e não esqueça de você dar o seu like. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, aciona o sininho para que você possa receber mais vídeos. Deus vos abençoe ricamente.